E agora eu vou trazer 3 convidados para a gente trocar uma figurinha bacana. E eu vou chamar agora, que está aqui presente, meu amigo Rodolfo Mota. Vem para cá, meu querido, da Asset Bank. Tudo bom? Pra cá. E o Rodolfo, ele veio acompanhado, só que virtualmente, com o Guilherme. Guilherme, tá aí? Fala aí, Guilherme. Dessa vez não presencial, mas com uma próxima oportunidade estaremos aí presencialmente também. Olha lá, Guilherme também da Asset Bank. E a gente vai estar trocando aqui, vai trazer o tema que o Rodolfo e o Guilherme vão falar sobre o agronegócio, né? Fundos de agronegócio, gestão de fundos nesse mercado, que é um mercado interessantíssimo para o mundo e principalmente para o Brasil. E a gente trouxe também o Matheus Lamar da Orama Investimentos. Fala aí, Matheus. Fala, Robson. Obrigado aí pelo convite para participar aqui do Summit. É um prazer estar com vocês, prazer estar com o Guilherme, com o Rodolfo aqui também para poder conversar hoje, bater esse papo aqui. Obrigado pelo convite. Maravilha. Matheus, ele vai falar sobre o fundos de multimercado. Então a gente vai fazer um bate-bola aí dentro dessa linha. Então eu já vou trazer pergunta para você, Matheus. O que são fundos multimercado e como eles diferem de outros tipos de investimentos? Fechado. Robson, assim, quando a gente pensa em... vou separar em duas partes aqui a resposta. Quando a gente pensa em fundo multimercado, assim, no conceito, em geral, o que a gente tem muito aqui no Brasil é o multimercado macro, né? Aquele que monta posições baseadas ali em tendências macroeconômicas. Então, basicamente, o que a gente tem ali é um fundo de investimento que monta posições, né? Busca oportunidades nos mercados de juros, né? Moedas, bolsas, commodities, por exemplo. Tá? Isso é o desenho geral que normalmente a gente tem aqui no Brasil, né? Fora são chamados de... o que mais se assemelha são os hedge funds. E quando a gente fala, né, quando a gente tenta desenhar ali, né, a diferença para outros fundos, basicamente assim, o multimercado ele não tem nenhum compromisso de concentrar, né, a carteira em um fator de risco. Por exemplo, quando a gente olha para os fundos de renda variável, os fundos de ação, tem que ficar no mínimo 67% alocado em ações, né? Renda fixa, no mínimo 80%. E quando a gente fala de multimercado, o multimercado não tem esse compromisso de concentração. Então, se o cara quiser ficar mais alocado ali em juros, em bolsa, enfim, vai conseguir fazer. Um tipo de fundo, uma classe de fundo ali que tem muito mais dinamismo, muito mais flexibilidade no final das contas, derivado dessa não obrigatoriedade de ficar alocado em um fator de risco. Quando comparado, né, às outras classes de fundos. É basicamente isso, assim, de forma geral. Perfeito. Guilherme, dentro das diversas cadeias e oportunidades de agronegócio, quais setores vocês pretendem atender? Bom, assim, nós temos a intenção aí de abranger diversos setores, né, já que é algo tão amplo como o agronegócio, nós temos aí desde a cadeia de insumos agrícolas, tanto a parte também de distribuição, tá? E ali atender o produtor final através de CPRs ou outras oportunidades que nós entendermos aí como algo interessante para nós, através do fundo e dos FDICs que estarão abaixo do nosso fundo multimercado. Rodolfo. Se você me permitir só um complemento aí ao Guilherme, nosso gestor, a nossa estrutura ela foi construída para atender toda a agroindústria, todos os segmentos do agronegócio. Quando a gente olha para culturas dos produtores, a nossa casa ela está apta para atender toda a cultura, desde soja, milho, cana, café, até culturas que têm menos aderência, menos ativos, vamos dizer assim. A nossa casa também tem expertise para atender também. Então, eu acho que foi o que o Guilherme comentou, em complemento isso, a nossa estrutura foi montada para atender toda a cadeia do agronegócio. Maravilha, maravilha. Matheus, fala para mim, por favor, quais são os principais benefícios de investir em fundo multimercados em comparação a outras opções de investimentos que nós temos disponíveis aí. Boa. Eu acho que, só antes de responder a sua pergunta, eu acho que é válido até para destacar aqui para o investidor, né, para o empresário que está assistindo a gente,
E não vale, eu acho que não vale a pena pensar muito, né, em uma classe de fundo, uma classe de investimento em detrimento, né, de outras, né, como se uma excluísse a outra. Assim, eu acho que é importante pensar numa visão de fato de alocação de portfólio, né, toda classe ali tem seu benefício, seu ponto forte, seu ponto fraco. Então, né, o multimercado também casa bem com outras classes de ativos, com outros fundos, quando a gente pensa num portfólio, né, bem construído, bem diversificado. Daí, com essa última palavra aqui de diversificado, quando eu penso no multimercado aqui, quando eu analiso, né, quando eu converso com os investidores, uma coisa que eu gosto de destacar e, né, me faz também querer ter na carteira é que é justamente derivado do que eu falei na primeira pergunta que você me fez. Ele, como não tem uma obrigatoriedade, né, não tem um compromisso de ficar concentrado em determinado fator de risco, o multimercado pode trazer ali uma diversificação em classe de ativo, né, dado que o gestor pode ficar alocado em juros, em moedas, commodities, bolsa, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, acho que esse é um ponto interessantíssimo dos multimercados, né, a questão da diversificação de classe de ativo e geografias também. É óbvio ali, né, cada gestor tem seu ponto forte, seu ponto fraco, mas por conta da regulação, eu acho que uma classe de fundo que, né, te traz muita flexibilidade ali, né, casa muito bem no portfólio, porque se o gestor não estiver vendo oportunidade, por exemplo, no Brasil, pode alocar mais no exterior, se Estados Unidos, Europa, Ásia. Se não estiver vendo tanta oportunidade no mercado de juros, pode fazer uma alocação mais no mercado de moedas ou de bolsa, enfim, de acordo com a visão ali do gestor. Então, acho que a palavra é a diversificação e a flexibilidade que normalmente os mandatos dos fundos multimercado dão ali ao gestor. Então, acho que isso é um ponto importante aí de benefício e de ponto forte dessa classe de investimento, dessa classe de fundo, tá? Excelente. Guilherme e Rodolfo, aí fiquem à vontade, quem queira falar. Quais são os principais objetivos do fundo e as suas expectativas de resultado através da alocação no setor de agronegócio? Essa pergunta fica para o nosso gestor, o Guilherme, a pessoa mais recomendada a te falar os detalhes da nossa estratégia. Guilherme? Excelente pergunta, gente. Esse é algo que, apesar de nós do fundo estar num setor específico, que é o agronegócio, nós temos aí uma ampla cadeia de oportunidades. E isso nos traz aí uma oportunidade de trazer ao investidor um bom resultado, tá? Com uma liquidez razoavelmente interessante, né? Não num prazo tão estendido de resgate. Nosso fundo é em T mais 120, tá? E proporcionar uma boa rentabilidade. Nosso objetivo é de entrega acima de 130 do CDI ou próximo disso com o CDI, né, com a Selic atual. Então, temos aí um objetivo bem interessante em casar aí essas oportunidades dentro do agro e integrar um bom resultado. Perfeito, perfeito. Quer complementar alguma coisa, Rodolfo? Eu acho que a nossa casa, como ela tem sob gestão diversos fundos, Diversos quantos? Hoje no agro nós temos 5 fundos de investimentos no agro. Quando a gente fala sem ser do agro, a nossa casa tem mais de 40 fundos sob gestão. Nossa, qual o total de PL, de patrimônio gerido por vocês? Na realidade, a nossa casa, o foco principal é a estruturação de fundos exclusivos, FDICs, enfim. Então, todos eles passam por uma curva de aprendizado, que foi acontecendo, né, de 2022 para cá. Então, eles estão num período agora de crescer o PL, né, sob gestão. Mas passa de 500 milhões nesses fundos sob gestão. Então, alguns deles somente com cota subordinada, só do proprietário do fundo ainda. Então, agora que vai entrar para um período de captação externa. E o complemento que eu queria falar é que no agro, a gestora identificou uma oportunidade de estruturar um FICFIN CP multimercado. FICFIN é o Fundo de Investimento de Cota em fundo de investimento multimercado e o CP, crédito privado. Crédito privado. Uma sopa de letrinha, né? Então, e o legal é que é para irrigar esses fundos, como o Guilherme comentou, esses fundos do agro. Então, no final das contas, para o investidor, ele se torna bem diversificado.